quem tá no topo coordena tudo, pô, decide as coisas, sabe? Então, a China tem um projeto, até 2049, de atingir o que eles chamam de socialismo de estágio avançado, que é quando o Estado vai ter mais controle de empresas. E aí, pro comunismo, não tem um prazo. Porque não tem como um país só atingir o comunismo, né? Ou é todo mundo ou não tem como. Então, mais um país atingir o socialismo, isso é possível. E esse é o plano da China, né? Então, 2049, que é os 100 anos da Revolução Comunista aqui, do fim da Guerra Civil, é a ideia da China estar nesse socialismo de estágio avançado. E aí, nesse momento, a China tem um projeto também de começar a replicar esse modelo dele em outros países, né? Depois que eles conquistarem 100%, Sim. a ideia é começar a replicar o modelo dele em outros países. É a internacionalização, né? É a internacionalização. Que aí vai contra todas as ideias de elite mundial do monarca, porque vai contra qualquer ideia de elite mundial, né? A internacionalização, por quê? A internacionalização do socialismo. Mas já foi internalizada. A gente já vive num mundo comunista do cacete. A verdade é essa. Tá? É porque tu não sabe o que é comunismo, cara. É simples. Não, eu sei, é o que a gente tá vivendo. A gente é escravo, não tem direito nenhum. Aí tu faz, né, irmão? Não pode falar nada. Tu cria na tua cabeça que isso é comunismo, beleza, então, bicho, não sabe, não tem conversa, né? Mas tudo bem, cara. Tanto faz pra mim comunismo, essas porra. A gente já vive num sistema totalitário. A gente já perdeu as nossas liberdades. Então, monarca, no comunismo não tem governo, não tem Estado. Hã? Quer dizer, tem governo, no comunismo não tem Estado. Tô cagando pra comunismo, cara. Entendeu? A gente vive na Mas vida não é o que real. tu quer. Mas não seria o que tu quer. Mas não seria o que tu quer. No comunismo não tem Estado. Você não quer acabar com o Estado? Você não quer acabar com o Estado? No comunismo não tem Estado. Eu não sei se eu quero acabar com o Estado, cara. Eu não sei nada. Tipo, eu só tô falando como que o mundo funciona. Só isso, pô. Não quero nada. Então, eu sou um escravo. Eu tô explicando. No comunismo, se caso, ninguém nunca atingiu o comunismo, não houve país comunista no mundo. Não tem Estado. Tem governo das pessoas entre si, em associações menores, etc., mas não tem Estado. Aí acabou o controle do nível governamental. A gente não vive nesse mundo do comunismo, entendeu? Esse é o meu ponto. A gente não vive no comunismo. Nem tu, nem ninguém. A gente vive num sistema totalitário. Não é comunismo. É tipo inferno que a gente vive. Eu acho que o nome certo é inferno. Ô Felipe, na China realmente não pode falar do massacre da praça? É proibido esse assunto aí? Tudo que a gente sabe de massacre da Praça da Paz Celestial, e eu tenho um vídeo muito bom no meu canal, com um monte de fonte mostrando, né? Antes que a galera enche o saco dizendo que eu tô tirando informação da bunda. Houve uma narrativa, óbvio, né? Porque sempre houve narrativa contra a China. Tem 200 anos que existe propaganda contra a China em mídia estrangeira. 200 anos, gente. Logo que o Brasil acabou, se tornou independente, já tinha propaganda contra a China. E, obviamente, o que a gente sabe de Praça da Paz Celestial é o que saiu das agências de notícia do Ocidente, né? Do Ocidente branco rico. Europa, Estados Unidos. Não chega para o Brasil, por exemplo, a versão da China, claro. Não chega. Esse é o ponto. Tudo que a gente sabe foi escrito por gente de fora que tem interesses econômicos, tem interesse de acabar com o comunismo, socialismo, etc. Então, assim, é uma informação muito enviesada, né? A versão da China é que era um protesto que começa em abril, protesto de estudantes por vários motivos, inclusive os problemas econômicos que a China estava enfrentando na época, que foi sequestrado pelos Estados Unidos, que é uma coisa que eles fazem muito bem, desde os anos 50, lá no Irã. Eles sequestram esse protesto e vira o que a gente viu acontecer lá. Aí o governo da China, em dado momento, manda o exército, que eu acho errado, inclusive eu estou na China aqui, eu falo isso, eu acho errado, mandar o exército contra a própria população. Eles fazem isso, morre muita gente, não morre na praça, morre ao redor, em várias ruas espalhadas por Pequim, mas na praça mesmo não aconteceu nada. Inclusive com estudantes armados, né? Interessante saber como. Mas se morreu na praça, não, eles mataram um monte de gente, porra. O problema inclusive como que estudantes teriam armas, né? Isso é um ponto bem interessante. Esses estudantes foram treinados por gente que veio um cara dos Estados Unidos para Hong Kong. Na época, Hong Kong era colônia do Império Britânico, e esse cara treina os estudantes. E quem diz isso é a inteligência indiana, que eles tinham um monte de estudo a respeito de um britânico nos Estados Unidos que estava aqui treinando essa galera. E aí acontece isso, né? Acontece confronto, o pessoal morre, só que não é 10 mil, como eles falam. O próprio número de 10 mil, os caras já refutam 2 dias depois, a própria imprensa internacional refuta, e até hoje eles ficam repetindo esses 10 mil. Então, o problema é a narrativa de fora entrar aqui. É por isso que aí na China tem um grande firewall, para impedir que essa montoeira de mentiras sobre o país entre aqui. É simples assim, cara. Tá bom, os caras filtram as informações que vão chegar. Você ama o governo 200 chinês, anos. Felipe?
Não, cara, não amo nada, mano. São 200 anos de propaganda anti-China. Por que que eles não vão se proteger? Por que que eles não deveriam se proteger? O nome disso é soberania nacional, né? Por quê? O Brasil, a gente tem todas as redes sociais do Mark Zuckerberg, que já admitiu que fornece dados diretamente por serviços de segurança dos Estados Unidos e de outros países. E não tem regulação nenhuma. Na China tem. Essas empresas, se eles quiserem trabalhar aqui, eles têm que ter os dados dentro da China. Eles têm que passar pela censura chinesa, porque o governo da China protege o povo chinês. O nome disso é soberania. Os dados chineses não vão atender os interesses do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, do Trump, sei lá, não vão. Você acha Esse mesmo é o ponto, que a né? China não divide essas informações com as Big Techs? Claro Você acha que não. as Big Techs não têm acesso ao metadado do povo chinês? Cara, pode ter de uma forma, tipo, comprar dado numa Deep Web da vida, pode fazer. Eles não têm acesso direto porque esses aplicativos não dá nem pra baixar na China. Não dá pra baixar Instagram, WhatsApp, não dá. Não tem disponível nas Apple Store chinesa. Então eles não têm como. Tudo bem, eu O só chinês- não entendo esse achar o chinês que não usa. o governo chinês está protegendo o chinês. Ele está protegendo seus interesses de dominância do povo, pô. Tá bom, cara. Pode achar o que tu quiser. O ponto Não, é o que isso eu é pra acho. proteger Eu não acho o que país. o Estado é aliado das pessoas, entendeu? Porque, de novo, né, eu estudo história da China, então eu sei todo que eles passaram na mão dos colonizadores e todo o esforço que eles fizeram para se livrar dessa colonização e todo o esforço que eles fazem até hoje para evitar que isso aconteça de novo, que é a separação do país. O Churchill falava, mais ou menos 100 anos atrás, que eles não poderiam deixar a China se unificar de novo, porque esse é um país muito forte. E tá aí a China, né? Então, assim, Eu não vejo, existe uma Monark. estratégia, né, de muitos anos desses países tentar derrubar a China. Ô, Monark, eu não vejo um problema, sei lá, o governo controlar a sua vida, desde que você tenha segurança, tenha saúde, tenha educação, tenha emprego, qualidade transporte. de vida, não saia na rua e não veja o cara se fudendo, passando fome, né? Eu até entendo que esse controle pode ser consequências. Um dia os caras podem virar e falar assim, agora eu decidi ser malvado, eu vou matar todo mundo. Mas Sim. nessa hora você tem bilhões de pessoas que vão virar e falar assim, não, nós mandamos isso aqui, a força é nossa. Né? A China então, tirou assim, 800 milhões de pessoas da pobreza, cara. Aqui na China tem um que eles chamam de 3 garantias. Qualquer pessoa pode ir em qualquer escritório do Partido Comunista Chinês, em qualquer cidade, e eles têm que dar comida, roupa e saúde, se não me engano, ou educação. É um dos 3, são 3 paradas assim. E aí depois tem o outro esquema que é residência de baixo custo e tal. Mas comida, roupa e educação é só bater em qualquer escritório do Partido Comunista Chinês, em qualquer lugar do país, os caras são obrigados a dar. ou seja, dá dignidade para as pessoas, né? Você vai ver quando vocês vier pra cá, Alguma coisa quando você vocês tem vier que pra dar cá, em troca. Alguma coisa você tem que dar em troca. quando Tá, vocês vier pra beleza, cá, eu vou pode mostrar- mandar. Quando vocês vierem pra cá, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Monark, você tá mutado. Você mutou aí. O que é, mutado Felipe? ainda. Quando vocês vierem pra cá, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Os prédios antigos, dá pra ver nos primeiros andares que tem grade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar que tem grade. Porque prédio construído nos anos 70, 80, China era muito pobre, existia muita pobreza no país. Os prédios mais novos não tem. E não é porque tem câmera, é porque o país luta contra a pobreza, existe todo um processo, todo um projeto gigante de combate à pobreza, e as pessoas não precisam mais roubar para comer, né? As pessoas não precisam mais roubar para viver. Pô, eu vi um monte de notícia da China de nego que se matava nas fábricas porque eles trabalhavam... Tinha. Realmente tinha. Isso aconteceu. Que governo pro povo é esse? Que o povo se mata de trabalhar, é usado como Justamente, escravo? Justamente, é um dos problemas que a China continua lutando. Esse ano, por exemplo, em fevereiro, o governo mandou às empresas grandes, olha, vocês têm que começar a limitar as cargas horárias. Não pode mais acontecer esse tipo de coisa, sabe? Você tem que limitar a carga horária. Mas você entende que você tá falando que eles vivem um paraíso, mas as pessoas estão se matando Não, nas fábricas. Ninguém disse isso, cara. Inclusive, eu falei mais cedo que nem os chineses entendem que é paraíso, tá? Sim, só para deixar claro, existe CLT na China e para quem, porque não tem, cara, tem em inglês no Google. É só jogar, tem toda a legislação chinesa em inglês no Google. Sim, traduzido para inglês já que é para facilitar a vida. Inclusive a CLT, né? E o governo hoje está apertando as empresas grandes para reduzir a carga horária. Por quê? Uma das paradas cultural do chinês é trabalhar muito. Outra coisa é o cara só sai do escritório depois que o chefe sai.
Eles trabalham até se matar porque eles gostam, né? Cara, é tu que tá dizendo. Então, assim, isso é uma parada cultural. Então, o governo tá começando a forçar as empresas. Assim, gente, vocês têm que reduzir, tem que parar. Fecha o escritório, a galera Gente, tem que ir embora. tem que parar Tem que ir de embora. fazer os chineses trabalharem até a morte. O governo tá pedindo para as empresas. Eles são super Todo chinês, povo. Monarca, faz isso, né? Todo chinês Povo, chinês faz isso, pessoal. todo chinês se mata pra trabalhar, né? É porque, assim, os Estados Unidos tá super suave, a galera trabalhando 15 horas por dia. 3 empregos, Eu não tô, tipo, 7 pro dias funcionário por semana. se matar de tanto trabalhar literalmente, quer dizer que ele não tem muito direito trabalhista. Monark, cita pra mim quantos casos tu sabe disso aí. A gente pode pesquisar aqui, deixa eu abrir o chat GPT. Ah, Bom, eu vejo aqui a estatística. Enquanto o Monark olha aí, ô Filipão, a China tem essa escala 996, né? Que é que ele tá tentando mudar, né? Como que isso aí é funciona? o que a China tá lutando contra, né? Como que funciona essa escala 996 aí? É o cara trabalhar a semana inteira? A gente vem de uma China que era muito pobre, que enriqueceu muito rápido. Então, na cabeça do chinês o meu avô era um morador da roça que não tinha nada. Se eu me matar de trabalhar, em 5 anos eu consigo comprar uma casa e um carro. Essa é a mentalidade dos caras. Então, existe hoje uma luta... Desesperados que viviam na pobreza, pô. Existe, sim, óbvio. Por que eles viviam na pobreza? Porque existiu todo um processo de colonização que jogou a China para o 4º país mais pobre do mundo. Ou nono país mais pobre do mundo, desculpa, nono. Então, assim, a mentalidade dos caras é essa, sabe? E o governo tá lutando contra isso. É óbvio, as empresas têm interesse que os caras trabalhem até mais tarde? É óbvio, porque é mais barato do que contratar mais gente. Mas o governo começou já esse ano a forçar as empresas grandes a, tipo, cara, vocês têm que fechar escritório. Porque isso também influencia na taxa de natalidade. Quem trabalha muito não tem tempo para cuidar de criança. Não tem energia para cuidar de criança, sabe? Então, é um movimento que está crescendo na China. Dá para mudar do dia para o outro? Não dá, cara. Não tem como. Não tem como. Não, beleza, Então os caras querem... Que a China é o governo do proletariado quando os caras não têm direito trabalhista, né? Claro que tem. Eu acabei de falar. Tem a CLT dos caras na internet, cara. Bicho, as fábricas foram lá para a China justamente porque os chineses não tinham direito Anos de trabalho. 70 e 80. E os salários eram baixos, essa é a realidade. Anos 70 e 80, né? Anos 70 e 80. Nós estamos em 2025. E eu trabalho na China. Mas Monarca, tipo, aí, cara. Aí, bicho, não, eu trabalho faz 8 anos aqui em fábrica com legislação trabalhista. China, aí, cara. Como que a China é um governo do povo pelo povo, se ela tá usando o povo até a morte para trabalhar em fábricas sem direitos e essas coisas? Então, essa é uma das críticas. Mas isso há meio século atrás, né, Monark? Não, isso é uma das críticas. Hoje, pô, você acha que tem mega muito direito trabalhista lá? Não, a China, por incrível que pareça, é um país muito capitalista. Eles são inteligentes nesse sentido. Eles sabem que quanto mais regulação e mais direito trabalhista tiver lá, maior vai ser o custo de produção industrial chinês e menor vai ser a competitividade dele no mundo. Então, foi uma estratégia do governo chinês inteligente dentro de uma lógica de eficiência, abandonar os direitos trabalhistas para captar o setor industrial vindo dos Estados Unidos. Entendeu? E aí você falar que eles são comunistas do proletariado, não. É só a elite chinesa usando o contexto internacional e explorando o povo chinês para ganhar relevância, poder e estrutura no mundo, entendeu? Mas isso não é do povo pelo povo. Isso é balela, porra. Falar que o povo chinês é que comanda o governo é mentira. A minha irmã, ela é americana. Ela não tem dia de atestado. Se ela não trabalhar, ela não ganha. Aqui na China tem dia de atestado. Aqui na China, todas as províncias têm licença maternidade. Nos Estados Unidos, cerca de 10 ou 12 estados têm licença maternidade. A mulher, ela tem que parir, e normalmente é cesariana porque o médico não quer perder tempo com parto normal, e tem que voltar a trabalhar, senão ela não ganha. Bom, então, assim, capitalista igual a China tem CLT, a China tem leis trabalhistas. De novo, tá no Google. Qualquer um aqui que tá assistindo, só dá um Google aí que você vai estar em inglês, aí pede pro Chrome traduzir, sei lá, né? Mas tem, sabe? Existe. Pode melhorar? Pode, claro que pode, né? O Brasil, por exemplo, tem leis trabalhistas melhores. Aqui na China, as férias são 7 dias por ano. No Brasil são 30. Então tem muita coisa que pode evoluir? Claro que tem. Ninguém está dizendo que a China é um paraíso, que a China não tem problema, que não pode evoluir. Eu só estou falando que a China não é um estado comunista, para começar. Não é, porque no comunismo não tem estado. Não é um país que se preocupa muito com os direitos do povo. Não é, pô. Ô Felipe, e como que é o sistema de saúde aí na China? Cara, eu fui numa
A saúde básica na China é gratuita. A gente paga aí 1.000 e pouco por mês de imposto. Todo mundo paga, né? É claro que esse imposto varia, na verdade. Né? Esse imposto varia, de acordo com o salário. E o que tu vai lá usar no hospital, porque na maioria das vezes o hospital aqui não tem como é no Brasil, tem clínicas especializadas, né? Não é tanto assim, é muito no hospital, daí são hospitais gigantescos. Né? A gente pega a nota fiscal, manda pro governo e o governo devolve o dinheiro. Mas pra vocês terem ideia, eu fui numa dermatologista, a consulta com a dermatologista mais o remédio, porque a gente já sai com remédio, foi R$19, acho. Tipo, é muito barato. Ô, Monark, a Daniela tá perguntando se você encontrou alguma coisa sobre escravidão aí na sua pesquisa. Sobre escravidão? Como assim? Você falou que ia pesquisar o trabalho escravo na China. São 250 mil suicídios por ano na China. Quantos? 250 mil suicídios. Por trabalhar demais? Ou é suicídio de modo geral? Essa não é... Oi? Por trabalhar demais ou suicídio de modo geral? Isso em geral, né? Ah, ok. A gente tá falando de um país de 1,4 bilhão de pessoas. Né? Teve um ano que eles teve um estudo que mostrou que pelo menos 167 casos de tentativas em fábricas, pelo menos. Bom, é fato que isso acontece, entendeu? É fato que que aconteceu, né? Bastante, né? Realmente aconteceu. Acontece, na fábrica da Apple aconteceu. Tipo, é fato que as condições de trabalho em muitas fábricas chinesas são precárias, né? Isso sim, tem que melhorar. Tem que melhorar. Não, tudo bem. O meu ponto não é demonizar a China, cara. O meu ponto é fazer o pessoal entender que a China não é um país do povo chinês. O governo chinês não trabalha para o povo chinês. Ele trabalha para a elite chinesa. E ele usa igual a todos os países. Usam o povo como massa de exploração para aumentar o seu capital internacional. Entendeu? Tipo, houve um aumento de qualidade de vida da população chinesa nos últimos anos? Houve, entendeu? Houve porque houve um avanço econômico e uma industrialização ferrenha e um desenvolvimento de infraestrutura que é crédito, sim, do governo chinês de ter feito, né, esse investimento em infraestrutura, coisa que, por exemplo, o governo brasileiro não faz e nunca fez, entendeu? Mas eu acho que é claro que o governo não pertence ao povo, ele pertence à elite familiar milenar chinesa, e essa elite tem uma cooperação, tem um acordo dentro da máfia internacional, entendeu? Agora, eu só não gosto que a gente fique vendendo essa noção de que a China seja um super país comunista que se importa com os direitos do povo e que está ali trabalhando para dar direitos que não tem lugar nenhum no mundo. Não. A China é um país igual todos os países no mundo. Aqui no Brasil... mas aí ninguém falou isso, né, cara? É só tu que tá criando isso na tua cabeça, porque ninguém falou isso. Inclusive, a gente falou que no comunismo não tem Estado. Sabe? Ninguém tá falando que a China é um super país comunista. A China não é comunista, cara. Então a gente já falou disso, cara. Let's move on, vamos pra frente, a gente já falou disso. Ninguém tá dizendo que a China é um super país comunista. Então, aí entra o problema, né? Aí, que é um problema, que é o fato de tu não estudar sobre a China, que tu não é obrigado, óbvio, né? Eu estudo porque eu gosto, eu estudo bastante sobre o país porque eu gosto, além de eu morar aqui. Eu moro, eu converso com as pessoas, eu trabalhava com membros do Partido Comunista Chinês, eu converso muito com eles sobre isso. Então, assim, o teu ponto de vista é extremamente enviesado, porque as notícias que chegam para ti, de novo, tu não é obrigado a estudar sobre China e ser especialista em China, mas as notícias que vão chegar para ti são extremamente enviesadas, né? Elas vão ter sempre um ponto de vista de quem está querendo te passar aquela informação. E aí, óbvio que o teu ponto de vista vai ser isso. Aqui, ninguém está dizendo que a China é um paraíso, que é super comunista, que tem todos os direitos do mundo. Eu mesmo falei antes, né? Tem muita coisa para melhorar. A legislação trabalhista da China, de meio ambiente, tem coisa para melhorar. Tem. Só que estando aqui, vivendo e estudando o país, a gente vê como isso está evoluindo. Que é o que a gente não vê em outros países, por exemplo. Então, esse é o ponto, né? As coisas aqui a gente vê crescendo, cara. Eu estava falando com um amigo, ele morou 10 anos aqui. Ele está na Sérvia. Está crescendo mesmo a China, isso é verdade. E aí ele falando, cara, eu tenho certeza que eu vou pisar aí, vai ser outra China. Faz 5 anos que ele não vem aqui. Sim. Porque a gente vê, cara, o país mudando muito, muito rápido. Muito rápido. Mas isso está acontecendo. É um esforço do governo. Mas isso está acontecendo. Eu não discordo por exemplo, que a China está crescendo. Eu não discordo. Sabe quem que diz que a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza? O Banco Mundial. Que é uma estrutura...
dos Estados Unidos, da Europa, né? Não é da China, né? A China não controla o Banco Mundial. Eles disseram, a China tirou. E aí tu vem e fala, aí tu vem e fala, olha, a China não é um governo do povo. Cara, 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, cara. Como que não é um governo pro povo? É que eles tipo, isso foi uma consequência da estratégia de posição de dominância, de avanço internacional da China, entendeu? Tipo, houve ajudar uma o povo. melhoria. Não é ajudar pode ser o povo. consequência, monarca. Às vezes o governo só quer fuder mais com o povo. Tem país que o governo ganha grana pra caralho e o povo fica cada vez mais pobre. Os Tem Estados país Unidos que o cara estão ganha com grana recorde... pra caralho e o cara passa fome, o cara fica sem casa, Albertinho, o cara se fode. Albertinho, Mas foi porque os Estados Unidos hoje têm recorde de pessoas em situação de rua. Os Estados Unidos hoje tem 12% das pessoas, 30% das pessoas dependendo de cupom de comida do governo, cara. É o país mais rico do mundo. É a maior máquina militar da história. Eu tenho um vídeo em Los Angeles, andando na Cracolândia de Los Angeles. É um absurdo, cara. Como que os caras têm dinheiro para dar bomba para Israel, patrocinar o genocídio do povo palestino e não pode ajudar a própria população, mano. Não, sim, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Ninguém deveria passar fome lá. Ninguém. Aí depois eles podem começar com as maluquices. Que essa é a visão da China. Ninguém tem que passar fome aqui. Ninguém. Todo mundo tem que ter uma vida digna, casa, roupa, educação. Depois a gente vê o resto. Essa é a diferença gritante que a gente vê. Nos Estados Unidos, o monarca tá aí, o monarca deve ver, morador de rua, pessoal nessa coisa da crise dos opioides. Cara, a crise dos opioides mata 100 mil pessoas por ano. Os Estados Unidos não faz nada, deixa as pessoas morrer. Aqui na China a gente vê justamente o contrário. Esse apreço por tentar salvar o máximo de vidas possíveis durante a Covid ou qualquer outro processo, né? A gente vê isso acontecer aqui. Então, assim, cara, ninguém deveria passar fome nos Estados Unidos. E os funcionários do governo, eles dependem de cupom de comida porque eles não ganham o suficiente para poder viver, cara. Cara, os Estados Unidos tem o problema dos Estados Unidos e a China também tem um monte de gente passando fome também. E tem os problemas da China, uma população gigantesca e tal. Eu não tô interessado nessa competiçãozinha de China versus Estados Unidos. Pra mim, tanto faz, de verdade. E outra, você não consegue ignorar que boa parte desse avanço, dessa melhoria da qualidade de vida do chinês foi através de um movimento internacional de industrialização da China, entendeu? Controlado pelo Partido Comunista Chinês. Beleza, mas foi tipo, estratégia dos chineses, né? Estratégia do Partido Comunista Chinês, claro que foi. Quem que decide a abertura do país? Eles poderiam falar assim, ó, não queremos. Mas gente, a China não decide se as empresas vão para lá ou não, entendeu? Tipo, a China não tem o controle das empresas. A China não é dona da Apple, entendeu? Quem que decide se as empresas vão pra lá? De novo, por que eles não foram para a Índia, então? Então, houve um acordo com o governo mundial, que é dono dessas empresas. A cartada de uno, as elites! Pá! Tipo, você acha que a China forçou as empresas americanas? Foi o Xi Jinping que forçou as empresas americanas a irem se estabelecer lá como polo industrial? Não, porque ele não era presidente do país nessa época, né? Ele não era presidente, mas acho que foi o partido chinês que forçou as empresas americanas. Eles têm o poder na China de forçar, eles são tão fodas assim que eles têm o poder de forçar toda a matriz industrial que estava nos Estados Unidos e ir para a China. Eles forçaram isso? Não. Eles vieram por causa do capitalismo, né? Capitalismo, mão de obra barata. Eles fizeram um acordo com a elite mundial, pô. É isso que eu tô falando, entendeu? E esse acordo foi responsável pelo desenvolvimento do polo industrial chinês, que, por consequência, tirou um monte de gente da pobreza, pô. Entendeu? Tipo, foi uma estratégia global que tá acontecendo. Isso não foi o PCC, não foi o governo chinês que teve essa ideia. O governo chinês aceitou participar do plano. Essa é a diferença que vocês não conseguem entender. Então por que nos outros países que são mais ricos que a China, por exemplo, quer dizer, os Estados Unidos é o único, né? Mas por que desses países que também são ricos, a pobreza não diminui? O acordo não chegou lá, né? Só chegou na China. Na China, na Índia, na África, nos Estados Unidos, né? A pobreza está crescendo. Esse acordo não chegou lá, só chegou na China. Porque na China existe a distribuição de riqueza, né? Cara, o acordo, inclusive, foi ruim para os Estados Unidos e para a Europa, entendeu? Porque você tirou realmente o polo industrial desses países e colocou na Ásia. E é obviamente que vai haver um empobrecimento da classe média desses países. Se não tem indústria, se o país não tem grande geração de emprego industrial, vai realmente diminuir o quanto o ocidental recebe, pô. Isso é fato. Houve sim
de certa forma, uma traição do Ocidente, entendeu? Tipo, o governo mundial traiu o Ocidente e se uniu à Ásia para desenvolver essa nova ordem mundial que a gente vive hoje em dia, pô. O globalismo. E aí surgiu o globalismo. O globalismo nasce